Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, hoje é o segundo dia da oitava do Senhor São José. Então vamos falar mais uma vez dele, brevemente, já que ele falou pouco, praticamente nada temos de relato seu, de seus ditos, mas sim de seus feitos. Uma coisa que podemos contemplar, dentre muitas, em São José, é que ele, no seu silêncio e vida oculta, ele trabalhou somente para a glória de Deus. Muitas vezes, o estrondoso, ruidoso do falar, o ser humano inconsciente ou consciente busca a sua própria glória. É o que diz nosso Senhor: aquele que fala de si busca a sua própria glória. Por isso ele falou: eu falo do Pai, eu busco a glória do Pai que me enviou. Então São José, ele não fala de si. É verdade que aquele Jesus que ele nutriu, que ele cuidou, que andava por Jerusalém fazendo milagres, era chamado de filho de José. Então, São José vem a ser uma pedra preciosa que se coloca na coroa de Cristo, nosso Senhor, nosso Rei. Mas agora São José, ele não falava e anunciava. Se ele estivesse vivo, suponhamos que não, mas vamos imaginar que se estivesse vendo os feitos de Jesus, nosso Senhor, ele não ia falar: este é o meu filho, para não se outorgar para si a glória de nosso Senhor. E é seu filho. No capítulo, aí, os primeiros capítulos de São Lucas, quando nós vemos aí o quinto mistério gozoso, o menino Jesus perdido no templo, Nossa Senhora vai dizer: não, seu pai e eu, aflitos, te procurávamos. É o seu filho adotivo, putativo, mas ele não usaria isso para buscar glória para si. Então, no silêncio, na vida oculta, por outro lado, muito trabalhador, nunca ocioso, sempre atento a ouvir a voz de Deus, por isso os sonhos de São José, nós vemos aí ele dócil, absolutamente dócil às inspirações de Deus, porque ele ouve Deus, não fala de si e busca somente a glória de Deus, nosso Senhor. Então nós temos que aí ter esta docilidade. Deus quer ser ouvido. E muitas vezes nós não ouvimos a Deus porque nós falamos de nós para os outros, de Deus para poucos, e quando Deus quer nos falar, nós não ouvimos, porque estamos preocupados com a nossa glória. A nossa glória que nos dará é Deus. Por isso o homem não pode trabalhar por a sua glória. Nós não buscamos ser reconhecidos por homens, hein? O mesmo São Paulo disse: se eu trabalhasse para agradar aos homens, eu não seria ministro de Cristo. Então é sinal, com as palavras do apóstolo, que nós não buscamos, não devemos jamais buscar a nossa própria glória, porque o homem sabe que a glória humana fenece. Agora, ao buscar Deus no silêncio de uma vida de oração, diante dos perrengues ali, aos pés da cruz de Nosso Senhor, como ele, silencioso e abraçando, bebendo do cálice até a última gota, aí nós temos na glória de Deus a nossa força. Mas é o que nós chamamos, em outras palavras, de abnegação. Nós deixamos de buscar o que eu quero, inclusive às vezes, devemos rezar e pedir, recebereis, é bíblico, mas abandonar aos planos do bom Deus os nossos desejos, nossos planos, nossos ideais, buscando somente aquele faça-se a vossa vontade, aí então a nossa alma se silencia e será capaz diante de Deus dizer somente amém, seja feita a vossa vontade. É isso que vemos em São José. Quando Deus escolheu ele para ser aí seu pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor não mostrou para São José os planos do que ia acontecer. Que ele ia ter que fugir para o Egito, voltar para o Egito, que seu filho putativo, adotivo, ia morrer crucificado.
ia acontecer milagres, prodígios, ia ser reconhecido e depois traído. Não disse nada. Porque Deus nosso Senhor, por ser Deus, Ele exige de nós essa total submissão. Nós não sabemos o nosso amanhã. Não sabemos. E vivemos o nosso hoje, esperando o nosso amanhã, mas nesse silêncio para podermos ouvir o que Deus quer de nós daqui a pouco. Então nós vemos isso na vida de São José. Ele teve uma dúvida aí, quando viu a Santíssima Virgem grávida, ele tenta sair em segredo, não querendo denunciá-la, como está escrito aí no primeiros capítulos de São Lucas. Aí lhe aparece o anjo e diz: não temas, José. O que aconteceu com Maria é obra do Espírito Santo. Pronto. Não precisou de raciocínios, não precisou de grandes explicações. Por quê? Buscava somente no silêncio e no trabalho a glória de Deus. Para quem busca Deus, poucas palavras de Deus bastam. Não precisa de fazer milagres para provar, prodígios para... Não, Deus disse, não temas, é obra do Espírito Santo. São José volta para sua casa, toma sua Santíssima Esposa, casa, vive na mesma casa, nasce o menino Jesus e está tudo resolvido. Quando Herodes buscar matar o menino, a mesma coisa. José, levanta-te, toma a mãe e o menino e foge para o Egito. São José não foi buscar informações nenhuma. Deus disse, assim vai acontecer, vou para o Egito. Deus manda, José vai. E para ter essa docilidade, estimadas almas, nós precisamos desse silêncio com Deus. Então, as almas que falam muito com Deus, elas são mais dóceis à voz de Deus. É o que nós chamamos dessa vida interior. Então, rezar, a oração, na aflição, em vez de ligar para alguém, pedir conselho, se ajoelha e fala com Deus, com o Divino Espírito Santo. Deus sabe o que vamos passar, o que precisamos passar. Mas quando há esse silêncio, não de ficar derramando nossas queixas aos mortais, mas sim ao imortal, como São José fez, aí Deus intervém. Deus exige da nossa fé o silêncio aos mortais e essa loquacidade. Por isso as almas silenciosas aos homens, elas são chamadas almas contemplativas. Penetram na majestade de Deus. Então, celebrando aí o segundo dia de São José, peçamos esta graça a Ele. Hoje, essas redes sociais, também a distância física dos mortais, essas coisas facilitam a proximidade, mas causam em nós esta ânsia de ver, de falar, o abraço humano, as palavras humanas, o consolo dos homens, não desmerecendo essas coisas, somos seres mortais, mas o abraço de Deus, a voz de Deus, o consolo de Deus é infinitamente maior e não há preocupação nos homens de buscar isso. E a nossa existência não tem o menor sentido se nós não buscamos a glória de Deus. Então, por isso, disse São Paulo, não aquele que é digno de louvor, aquele que recebe esse louvor do Senhor. E vemos aí na Sagrada Escritura, José sendo homem justo. É a maior palavra que se pode classificar um homem bíblico, ou seja, um homem santo. Diante de Deus, ele está em perfeita sintonia. Então, peçamos a nosso Senhor, Divino Espírito Santo, que suscita esses homens, esta graça. Este mundo infeliz, ruidoso, vazio, desmantelado, jaz no seu ruído, mostrando como algo oco, que não tem nada. E o que falta? Deus. Então, um homem pleno de Deus, cheio de Deus, é um homem que, ao receber os golpes da vida, ele está maciço, porque nele habita Deus. E esta causa em si uma solidez e o silêncio. O oco não, quanto mais bater, mais estrépito fará, justamente por estar vazio. Então vemos a vida bater em São José, não se ouve ais e queixas, está cheio de Deus, homem justo. E vemos a vida bater nos demais,
queixas e ais, porque falta a presença de Deus que dá solidez, robustez. Então peçamos a nosso Senhor Jesus Cristo essa graça de estarmos aí plenos do seu Espírito e assim cruzes, perseguições, difamações, cansaços, incertezas, nada dessas coisas nos faz trepidar, porque quem tem a Deus, como dizia Santa Teresa, só Deus basta. E aí temos nesta convicção o nosso silêncio e a nossa voz só diz amém e aleluia ao que Deus determinar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.